Olá, eu sou Tati Oliveira, botânica, e você está na Casa da Botânica. E hoje eu vou conversar com você sobre uma das plantas que dão as flores mais bonitas que eu já vi. São tão bonitas que não passa desapercebida nem pelos beija-flores. É o brinco de princesa. Você sabe cultivar o brinco de princesa? Olha que eu vou te mostrar o que que aconteceu, porque muita gente compra brinco de princesa e acaba perdendo, acaba murchando, secando, acontecendo alguma coisa que a pessoa perde a planta. Então hoje eu vou te ensinar como não perder e se a sua planta ficar meia feinha por algum motivo, ensinar como você salvar. Eu coloquei novamente essa mudinha aqui no saquinho, porque eu não sabia nem se ela ia sobreviver. Olha como ela tá cheia de botões, ó, cheia de botões de florzinha. Já deu florzinha aqui embaixo. Ela tá uma graça. Eu compro esses saquinhos porque são muito práticos depois para você replantar. É só você rasgar o saquinho, jogar o saquinho fora e não ficar juntando aquele monte de vasinhos de plástico preto, já que eu vou colocar ela nesse vasinho lindo. Olha o tamanho da planta e olha o tamanho do vaso. O que que acontece? Sabe por que que muita gente perde o brinco de princesa? A maioria das pessoas, elas têm mania de achar que as plantas que dão flores são plantas que gostam de sol. E tá certo, realmente são plantas que gostam de sol. Porém, gostar de sol não é o mesmo do que gostar de calor, do clima quente. São coisas diferentes. Eu posso estar aqui, por exemplo, hoje fez um sol lindo, mas o clima tá fresquinho e agora que tá entardecendo, tá ficando mais fresquinho ainda e à noite vai fazer frio. E é justamente o que o brinco de princesa gosta. O brinco de princesa, ela é uma planta que gosta de sol, algumas horas, até umas 4 horas de sol, mas um sol de um lugar mais, um clima mais ameno, um clima que não seja tão quente. O brinco de princesa no Nordeste, por exemplo, ela vai ter que ser rustificada, ela vai ter que se acostumar, ou então ela vai estar sempre seca. Outra coisa que seca, assim, que ficaram secas essas folhas, foi o noroeste. O noroeste, aquele vento quente que andou fazendo, eles secam todas as folhas. O brinco de princesa é uma planta que precisa de água praticamente todos os dias. É mais mimada do que o lírio da paz. Qualquer coisa ela já desmaia. E aí ela não consegue. Você já viu? Eu vou deixar aqui do lado. Esse meu brinco de princesa, quando eu cheguei de viagem aqui, eu trouxe ele de Santos. Quando eu cheguei de viagem aqui, eu vou te mostrar como ele estava. Ele, antes da viagem, ele estava lindo, maravilhoso. Olha a foto. Durante a viagem, com aquele saculejo todo e 2 dias tomando sol na frente de casa, que foi aonde os rapazes da mudança deixaram, ele ficou despedaçado. E eu tive que cortar ele, deixei só nos toquinhos. E aí ele foi nascendo novamente, coloquei ele aqui. O Alexandre falou para mim: esquece, morreu, já não deu mais em nada. Só que as folhas estavam lindas. Aí veio esse noroeste, as folhas ficaram assim, mas tá cheio, gente. Olha isso, tá cheio de botão de flor. E aqui embaixo ainda tem, ó, folhinha, botãozinho dele que vai nascer, mudinha que vai nascer. Então, ele está tentando sobreviver. Eu coloquei uma terra mais que segura mais a água nele, porque ele precisa de bastante água, então vamos cuidar. Fui adubando, fui deixando na meia luz e é isso que você precisa fazer. Para ter o seu brinco de princesa assim, todo florido, maravilhoso,
ele precisa, as pessoas falam que o brinco de princesa gosta de sol pleno. Só que os brincos de princesa europeus, eles gostam do sol pleno. Os que a gente tem aqui, agora é a pegadinha. Os que a gente tem aqui, se eu não me engano, chama fúcsia híbrida. A espécie de brinco de princesa que a gente tem aqui. Eles gostam mais de meia sombra. Então, você pode deixar pendurado embaixo de uma árvore, você pode deixar pegando algumas horas de sol, mas ele gosta de um clima mais ameno. Ele vai te dar muitas flores. Se você morar numa cidade, ele é meio parecido com a flor de maio. Se você morar numa cidade que tem sol e tem o clima bem fresquinho, você pode ter várias flores de maio durante o ano e brinco de princesa você vai ter direto. E ainda mais que os beija-flores vêm polinizar, então você vai ter sempre brinco de princesa. Pode ser o pendente, como pode ser o arbustivo também. A gente tem as duas espécies aqui no Brasil para vender. Então, o brinco de princesa precisa desse cuidado. O substrato é importantíssimo. É um substrato que você precisa colocar umas 2 medidas de substrato de floreira, 1 medida de humus de minhoca, 1 medida de cinza de fogão a lenha. Se você não tiver, você pede numa pizzaria, em algum lugar, porque eles dão. Em Santos eu não tinha fogão a lenha e eles davam. Você precisa colocar ou casca de carvão carbonizada, 1 medida, ou você precisa colocar areia de construção. Coloque alguma coisa que a terra fique bem fofa mesmo, que você é bem substrato de suculenta, apesar de ela não ser suculenta, porque ela exige água praticamente todos os dias. Então, se você colocar água todos os dias numa planta que segure muita água, ela vai ficar encharcada, vai apodrecer as raízes, vai mofar, vai dar fungo. Então, não vai dar bom. Então, o que você faz? Faz um substrato bem solto de suculenta e rega ela todos os dias. Rega até você ver que a água tá todinha escorrendo pelo fundo do vaso. Aí tá ótimo. O restante do dia ela vai secando. Principalmente esses dias, agora tá uma loucura. É vento quente de noroeste, de dia ontem fez 32 graus de calor, à noite tava 17 graus de frio, tava bem fresquinho, não precisou nem ligar o ar-condicionado. Então, realmente, o tempo tá uma loucura. E as plantas sentem tudo isso também. Então, o que eu fiz? Eu peguei os toquinhos dela, plantei aqui. Na verdade, eu vou te falar que eu perdi 2 toquinhos e ficaram só 1 toquinho. Isso daqui é a terra que eu te falei. É a terra de floreira com humus de minhoca. Aqui eu coloquei só floreira com humus de minhoca. E agora, eu vou subir ela com a terra que eu tenho aqui, que é a mistura de areia de construção. Tem até mistura de cama de galinha aqui. Se você não tiver galinheiro, você pode comprar esterco de galinha. Mas você pode observar que tem bastante areia de construção. E isso daqui que tá deixando assim, ó, bem fofinha, é a cinza da churrasqueira, que é muito importante. A cinza da churrasqueira, ela tem minerais, ela tem nutrientes que salvam a planta. Elas salvam a planta mesmo. Eu já fiz isso, eu tenho experiência com várias plantas e as últimas experiências que eu tive foi com o lírio da paz. Então, eu tive experiências com a cinza de churrasqueira misturada no substrato e você cuidando da planta do jeito que ela precisa, do jeito que ela gosta. É uma planta que gosta mais do outono e inverno. E na primavera, verão,
ela entra um pouco mais em dormência. Você precisa estar regando ela todos os dias, ver que a água escorre bem, que a terra tá bem fofinha, nunca deixa a terra ficar compactada. É uma planta melindrosa, para isso ela te dá brincos lindos. Então, é uma planta melindrosa, mas eu vou te falar, vale a pena, né? As flores dela são espetaculares e dá até para você colecionar, porque tem flores diferentes. Vou colocar mais um pouco aqui, porque eu preciso fechar bem esse pedacinho de cima dela e preciso deixar essa mudinha de fora aqui, ó. Vou mostrar para você, ó. Essa mudinha, ela precisa ficar assim para fora. Mas ela precisa ficar bem firme na terra. Ó. Ainda vou colocar mais substrato, que ainda não tá tão firme. Precisa chegar mais para cima. Isso também é muito importante, você saber até onde você tem que colocar de terra na planta. Porque se você plantar ela muito rasa, muito para cima, a planta vai ficar bamba. E a planta bamba, a raiz não se fixa. Então, ela não vai sugar água nem nutrientes. Essa planta vai acabar caindo, não vai dar bom. E você também não pode afundar demais, porque senão você vai sufocar as raízes lá embaixo, tá? Normalmente, você coloca aonde acaba as raízes e começa a planta, você coloca uns 2, 3 dedos para dentro. A não ser nesse caso, que nasceu uma mudinha bem no pezinho da planta. Aí eu tô tendo que fazer o quê? Eu tô tendo que ajeitar assim para ficar ao redor e não sufocar a mudinha. Pronto, agora tá bom. Olha, agora tá bom. A mudinha tá aqui, que tá suja de terra, mas ela tá aqui. E a planta tá cheia de terra direitinho até aqui. Agora, essas são as gemas que podem nascer galinhos por aqui. E eu vou molhar bem ela e deixar escorrer bastante água pelo fundo do vaso. Eu vou colocar ela lá na frente e ela vai pegar o sol todinho da manhã e vai pegar o frescor agora da noite. E não faz mal, porque de manhã, se Deus quiser, amanhã vai estar sol novamente e é disso que ela gosta. Então, vamos lá, dar o que essa plantinha gosta. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho como cultivar o seu brinco de princesa e como salvar o seu brinco de princesa se ele tiver meio feinho. Se as folhas estiverem muito secas, caídas, não tiver botãozinho, nada, você pode chegar e cortar perto de alguma dessas gemas, assim, ó, bem em cima das gemas. Porque aí vai nascer, você continua cultivando, colocando na claridade, molhando, que você vai ter novamente um brinco de princesa. A parte de cima, que as folhinhas secaram bem, você pode tirar todas as folhas secas. Se tiver alguma folha verdinha, você deixa. E aí você pega aquele pedaço que sobrou e, como eu não desisto de nenhuma, você replanta aqui do lado. Vai que ela resolve rebrotar para você. Não é verdade? Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo, fica com Deus e até o próximo.